Você sabe o que são vícios de linguagem? Você tem algum vício de linguagem? Esse é o nosso assunto de hoje no Comunicação Sem Medo. Eu sou o Sérgio Cesareto e vamos hoje comentar um pouquinho a respeito dos vícios de linguagem. Mas afinal de contas, o que é isso? Você já percebeu que muitos palestrantes, quando estão falando, usam muitas vezes o termo né? Todas as frases que falam terminam sempre com né, ou então com uma pergunta certo. Fazem uma frase e perguntam certo. Algumas pessoas param e ficam e falam uma frase para fazer a próxima. Esses são vícios de linguagem. Mas afinal de contas, por que existem esses vícios de linguagem? Qual é a origem do vício de linguagem? No geral, é insegurança. Quando o palestrante está inseguro quanto ao tema, ou quando o palestrante está inseguro quanto à sua forma de apresentar, ou quando ele não tem certeza se ele está sendo persuasivo na sua apresentação, ele precisa ficar o tempo todo confirmando. Então ele pergunta toda hora, certo? Entendeu? Né? E isso acaba se tornando um vício de linguagem. Quando a gente começa a percorrer a plateia com os olhos, como a gente tem falado uma porção de vezes, e passa a perceber se elas estão entendendo, se o público está entendendo ou não, nós não precisamos ficar fazendo muitas vezes as perguntas, né, ou certo. Isso acaba se tornando, como um vício de linguagem, um ruído na comunicação. Acaba se tornando um ruído sério na comunicação. A ponto de, muitas vezes, e eu tive a oportunidade de presenciar isso, um professor utilizava tantas vezes o termo certo, o vício de linguagem dele era o certo. Ele falava tantas vezes que os alunos apostavam para ver quantas vezes ele ia falar certo durante a sua aula. Com isso, não prestavam atenção no que o palestrante, no que o professor estavam dizendo, porque estavam contando quantas vezes ele estava dizendo o termo certo. Isso acaba se tornando um ruído na comunicação. Imagine se você está fazendo uma apresentação e as pessoas começam a contar quantas vezes você fala né. Param de prestar atenção no que você está dizendo. Param de prestar atenção na mensagem que a gente está transmitindo. E a mensagem é o mais importante. Nós já tivemos a oportunidade de falar nisso numa postagem anterior. Por isso é importante que a gente procure se avaliar e perceber se nós estamos utilizando muitas vezes essas muletas, esses vícios de linguagem. Primeira coisa, como é que a gente faz para eliminar isso? No primeiro momento, nós precisamos estar muito fundamentados naquilo que a gente vai falar. Então nós temos que ter bom conhecimento, ter estudado bem o nosso tema. A segunda coisa, nós precisamos treinar a nossa apresentação para ter segurança na forma como nós estamos fazendo a apresentação. E a terceira coisa, ter a atenção com relação ao público para procurar perceber se eles estão compreendendo ou não, sem precisar que a gente fique perguntando certo ou né, sem precisar a confirmação da plateia com relação àquilo que a gente está dizendo. Como é que a gente faz para perder isso se a gente tem o vício? Não, eu falo muitas vezes o né, já me disseram isso. Bom, se você já tem consciência de que você está usando vícios de linguagem, já é meio caminho andado. Agora, cabe a você prestar atenção no momento em que você está dizendo e evitar utilizar esse tipo de muleta. Quando você vai fazer uma frase, você falou né, numa próxima você já ia dizer novamente, mas você presta atenção e você consegue eliminar isso. Você pode pedir ajuda para os seus amigos para que te avaliem durante uma apresentação, ou mesmo durante um bate-papo com eles. Você pode ainda colocar o seu gravador, o seu celular no bolso, no modo de gravação de som ou no modo de filmagem, quando você estiver conversando ou quando você estiver fazendo uma apresentação, e procure prestar atenção na sua forma. Aí você mesmo vai se avaliar e vai perceber se você está usando muitas vezes essas muletas, esses vícios de linguagem. Não é fácil de perder o vício de linguagem quando a gente desenvolve, mas é possível. A gente consegue superar essa deficiência, essa dificuldade. Cabe a gente treinar, cabe a gente eu não gosto do termo policiar, mas se avaliar e perceber quando nós estamos errando e procurar errar cada vez menos. Essa era a nossa dica de hoje. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Foi um prazer estar com você. Se você gostou, deixe o seu gostei aqui no nosso canal do YouTube, no nosso blog. Se você tem algum comentário, faça. Entre no nosso blog Comunicação Sem Medo, Blogspot, e deixe lá lá você vai encontrar o meu endereço de e-mail. Mande um e-mail com o seu comentário, com a sua avaliação, com as suas dúvidas, se caso você tenha alguma.
Em breve nós teremos novas postagens, vamos falar de outros assuntos. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até agora. Até uma próxima postagem. Fique com Deus.